direto para Brasília, com o Narciso Machado agora assumindo aí o comando direto da capital federal. É com você, Narciso, 6h42. Narciso Machado. Muito bem, Marcos Santana, de volta aqui a Brasília, agora nesse momento aqui ao lado de Adriano Bandeira, que é presidente da Cotapol. Conta pra gente que entidade é essa. Quem é quem aqui, pelo menos, na imagem? Rapaz, está muito parecido. Não consegue reconhecer, não? É muito parecido. Mas na CISA-COBRA apoia a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Nós representamos 144 mil policiais civis do Brasil. Então, a nossa sede é aqui em Brasília, mas a atuação nossa é em todo o Brasil. Você teve afastado para disputar as eleições de 2024. Você assumiu essa semana? Assumi essa semana já com diversas pautas aqui em Brasília importantes de prioridade dos policiais, né? Pautas que interessam a previdência de servidores públicos, municipais, estaduais, e também, né, nós tivemos aí a apresentação do governo federal através do ministro Ricardo Lewandowski da PEC da Segurança Pública. Era exatamente sobre ela que eu queria tratar com você. Nos primeiros dias aqui em Brasília, do final de semana até o início da apresentação do Jornal da Fala Segunda, eu li bastante os articulistas dos jornais aqui locais e as opiniões são das mais diversas. Vocês, enquanto entidade representativa dos policiais civis, categoria que faz parte da segurança pública, como é que vocês observaram essa proposta apresentada pelo governo federal? Assim, uma proposta que nasce sem uma articulação necessária com os governos estaduais e também com os congressistas. É uma ideia do ministro Ricardo Lewandowski importante para o Brasil. A gente não pode, assim, de afogadinho, ter um preconceito com uma pauta tão importante que é a segurança pública. Todos já perceberam que vai ser um tema, como foi a corrupção na eleição retrasada, agora vai ser a falta da segurança pública. Né? A segurança Você acha que ela se encaminha para influenciar em 2026? Acredito que vai influenciar em 2026, porque o Estado brasileiro está passando por um problema muito sério de segurança pública. Há uma crise na segurança pública do país, e a segurança pública é responsabilidade dos governos dos estados. Mas o governo federal tem um papel importante, porque é onde centraliza o poder da organização, das diretrizes, dos princípios gerais, e onde está também o financiamento, o maior financiamento da segurança pública do governo federal. Aí a gente trata das autonomias do Estado, né? Se é ou não intervir na autonomia do Estado, mas eu acho que dar ou não agora a uma pauta tão importante, eu acho que é mais prejudicial à sociedade. Uma coisa, antes de apresentar essa proposta, as categorias foram procuradas, as categorias foram ouvidas, vocês apresentaram sugestões? Essa proposta surgiu da cabeça de burocratas para botar em discussão a segurança pública federal? O ministro Ricardo Lewandowski era do Supremo Tribunal Federal. Então, ele traz um pouco desse perfil, né? Com o seu, no arredor dele ali, tem muita gente do Ministério Público, e, assim, claro, tem uma participação muito grande, muito forte no país, no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao crime do colarinho branco, mas quando você parte para a parte política, você precisa dialogar um pouco mais. Né? Se ele não tratou isso com os governadores, quiçá com as representatividades dos trabalhadores policiais de qualquer nível. Né? Não foi tratado com a Confederação Brasileira, que é a Cobra-Pol, que é a maior entidade representativa do trabalhador policial civil, não tratou com a Associação dos Delegados, não tratou com a Federação Nacional, nem da Guarda Municipal, nem dos oficiais de prática militar. Então, é uma PEC que já nasce com muitos problemas. Então, a gente ontem foi chamado, a gente participou de uma reunião importante no Ministério das Relações Institucionais, né, na SRI, um fato muito importante, ou seja, a BNG é o ministro Padilha, que é do ministro Padilha, né, ministro mais experiente em política. Então, teve um congresso, né, ele além do Conselho da Federação, vai também agora ouvir o conselhão, como ele chama, onde está a sociedade civil inserida, e a Cobra-Pol passou a ser inserida nessa discussão. Eu acho que é um bom caminho. Na CISA, a gente está falando de constitucionalizar aquilo que já existe.
né? A lei do SUS que já trata... Desculpe me interromper, porque quando eu acompanhei um pouco a proposta, eu fiquei me perguntando, mas o que é que tem de novidade, né? Tem que buscar, por exemplo, Sistema Único de Segurança Pública. Faz anos que a gente ouve falar sobre isso. Ele já existe, né? Já existe um repasse, inclusive, de recursos para os estados, mas não para o pagamento de folha de pessoal. Esses repasses são chamados de fundo a fundo, que servem para custeio e não para... O que é que mudou efetivamente dentro dessa PEC? Veja, Narciso, primeiro, tem uma simbologia muito forte. É o governo federal chamando para si uma responsabilidade de uma segurança pública que está em frangalhos no país inteiro. Mas eu acho que o governo federal, ele demorou muito. Ele se ancorou ali no 5 de janeiro e perdeu a oportunidade de participar efetivamente... 8 de janeiro, desculpe. 8 de janeiro, e o ex-ministro Flávio, com sua competência, da sua oratória, sua inteligência. Então ficou o início do governo Lula todo trabalhando o 8 de janeiro politicamente. E efetivamente a segurança pública foi deixada sob a responsabilidade total dos estados. Obviamente que entrega de viaturas, entrega de armamentos, tudo isso, quem entende de segurança pública sabe que não resolve. Mas para quem não entende, né, politicamente, isso tem uma representatividade forte. Só para você ter uma ideia, o governo Lula, na segunda parte da primeira gestão, desde 2007, o governo Lula apresentou ao Congresso Nacional as leis gerais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E em 2023, ou seja, né, o ano passado, em novembro de 2023, ele aprovou a Lei Geral das Polícias Civis e Militares e passou para a sociedade despercebido. Não chamou de atividades representativas para um diálogo mais aproximado. E com o próprio presidente, houve diversas sinalizações nesse sentido. Nós conversamos com diversos ministros, fizemos propostas de a gente reunir a pública e mostrar uma aproximação do governo federal com a pauta da segurança pública, mas, infelizmente, não é esse o entendimento. Ficar focado no 8 de janeiro. E aí agora vem uma PEC de segurança pública que nasce do nada, sem diálogo com ninguém, trazendo textos que já existem desde 2018 na lei do SUS, mas vem constitucionalizar, a gente precisa também entender, né? O Fundeb vem dando... Então, o grande avanço seria esse. Eu entendo que o grande avanço é constitucionalizar um Fundo Nacional de Segurança Pública, deixando claro que não permite o contingenciamento, pois os estados não vão poder se arvorar de parcela desses recursos para contingenciar outras partes, deverá ser utilizado na segurança pública. Mostrar também que a diretriz, a partir da União, você pode, e aí a gente está aqui, obviamente, com o público do Brasil, mas Sergipe está ouvindo aqui a gente agora, a gente pode pegar 30 André Davi e botar lá e que não resolve o problema da segurança pública. Se a gente pegar 100 deles e botar no Rio de Janeiro, pior. A gente sabe que veja, é importante a atuação forte, boas armas, bons veículos, combate, mas a gente torna a segurança pública em estado de guerra e esquece que a gente precisa tratar das pessoas, a gente precisa não só diminuir o índice de criminalidade, mas aumentar a sensação de segurança. A gente precisa entender que o crime ele está organizado, não só dentro do município, no estado, mas agora ele é transnacional. E nós temos uma polícia para cada estado. Na verdade, 2 polícias para cada estado. Então, essa desorganização está sempre um passo atrás da organização do crime organizado. E o governo federal percebeu isso, não só por conta da Bahia, do Rio de Janeiro, que passa crises mais latentes, mais severas. Você tem um estado de guerra. E aí você pode botar lá diversos armamentos, o crime recua, consegue aumentar o seu poder bélico com treinamento, com inteligência, dentro do Estado. O crime organizado no Rio de Janeiro faz parte de todos os setores, na política, no judiciário, na polícia, e aquele combate que a gente vê na rua é apenas um ponto. Mas a lavagem de dinheiro, os postos de gasolina, as farmácias, né? Então o crime organizado precisa ser atingido no que é mais caro, que é nos recursos.
A Mércia está mandando um abraço aqui, dupla de primos. Parabéns aos dois anos aqui. Obrigado, Mércia, pelo carinho e pela audiência. Me conta uma coisa, dentro da proposta da PEC tem a questão da transformação da polícia rodoviária em uma polícia ostensiva, e o segundo ponto que chama a atenção é a sensação que os governadores ficaram de que a Polícia Federal passaria a intervir no trabalho da Polícia Civil. Como é que você debater um pouco esses dois pontos? Por exemplo, se eu fosse governador do Estado, eu reagiria da mesma forma, certo? Se agora, do nada, que é uma polícia centenária, como a Polícia Rodoviária Federal, claro, já ultrapassou muito das rodovias, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela hoje auxilia o Ministério Público através dos GAECos, quando é solicitado pelos governos do Estado, ela também tem participado de operação, em especial no Rio de Janeiro, Bahia, enfim. Desculpa. E agora ele vai constitucionalizar, ele vai pegar essas atribuições, vai aumentar a competência, vai fortalecer a Polícia Rodoviária Federal. A gente achou estranho, né, porque um governo que começou com a Polícia Rodoviária Federal estava ali contaminada com o bolsonarismo, é preciso que a gente entenda isso, fez intervenções desnecessárias na política partidária, sem ter coragem para reconhecer isso. Em 2022. Em 2022, e fazendo intervenções diretas na política. Eu acho que o governo estadual acendeu um alerta para que essa intervenção que foi feita lá atrás não ocorra de novo com outro perfil, né? Uma polícia mais forte, uma polícia mais aparelhada, reconhecida para intervir nos estados. Então, como teve pouco diálogo, e aqui em Brasília, assim, começa uma lei, né, daqui a pouco aparece o jabuti. Então, o governador disse, olha, não participei dessa negociação. Você está dando poder a uma outra polícia, com caráter nacional, para participar em atribuições que é do meu estado. Então, qual é o seu objetivo com isso? Então, embora você vai ler o texto 10 vezes, você não vai perceber isso, porque a atuação da Polícia Ostensiva Nacional, que é a futura Polícia Rodoviária Federal, vai atuar em auxílio às polícias dos estados a partir de uma solicitação dos governadores dos estados. Mas, assim, a política é complicada, cada governador quer uma polícia para chamar de sua, então eles ficam com medo, né, de perder essa autonomia, e a polícia acaba sendo utilizada para intervir na política dos estados. A gente percebe que vocês se movimentaram bastante aqui durante esses últimos dias, muitas reuniões, muitas conversas. O que é que tem de avanço? Quais são os próximos passos? O que é que você acha que vai ter desdobramento à entrega dessa proposta? Avança, pelo menos em diálogo, em estudo, em aperfeiçoamento da primeira proposta? Avança em diálogo, mas dificilmente vai ter um campo com possibilidade de aprovação nos últimos dias aqui no Congresso Nacional. Não tem clima para isso. Os estados agiram de forma forte, as comissões, tanto de segurança pública como a frente de segurança pública, reagiu de forma muito ideológica, né? Eu vi muitas notas vazias, mas que interferem muito nos consensos necessários para uma proposta de emenda constitucional ser aprovada, né? Tem um diálogo franco dentro do Congresso Nacional. Eu acho que o primeiro ponto, o governo federal quer participar do debate, chamou a responsabilidade, é preciso que a gente tenha um olhar sem preconceito. A sociedade brasileira merece atores com essa capacidade, né, de negociar e perceber que todo mundo tem a responsabilidade. É necessário agir, porque o crime do Rio de Janeiro, esse crime do Rio de Janeiro, essas armas que estão no Rio de Janeiro não nasceram, não foram produzidas lá, não colocaram lá, né? Já vem dos Estados Unidos, passa pelo Paraguai, passa pelo Mato Grosso e acaba chegando no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que a Bahia, vizinho ali do nosso estado Sergipe, já tem organizações criminosas como o BDM agindo diretamente e participando diretamente, inclusive da política partidária. Esse é assim, que cada vez mais você percebe no Brasil como todo campanhas caríssimas. E isso já é uma situação, sem sombra de dúvida, de organizações criminosas querendo intervir na política partidária. Sem dúvida. Vamos sair um pouco desse cenário nacional para o cenário local? Vamos tratar das polícias dos estados. Quais são os estados que vão para vocês da Confederação? São mais desafios de trabalho. E qual a sua avaliação do estado de Sergipe, que está relacionado ao governo e polícia civil?
Primeiro, eu preciso reconhecer e agradecer o governo do Estado de Sergipe por ter implementado parte da Lei Orgânica Nacional, que foi aqui na minha gestão, que aprovamos um texto de lei que tem mais de 30 anos e tem discussão dentro do Congresso Nacional. 16 anos atrás, um texto foi defendido inclusive pelo presidente Lula e o Congresso Nacional. Esse texto foi fruto de consensos com a entidade do terceiro setor, com as associações representativas, e nós conseguimos abrir esse diálogo com o Congresso Nacional e aprovamos a Lei Orgânica Nacional. E temos um cargo nessa Lei Orgânica Nacional, que é o cargo de oficial na Polícia Civil, que traz uma unificação dos cargos da base, tão importante garantir a desburocratização, o melhor atendimento da sociedade. E o primeiro estado do país a implementar o cargo de oficial foi Sergipe. Foi Sergipe e agora o Espírito Santo. Então, são dois estados que são líderes agora para todo o Brasil. Mas falando em estado desafiador, eu acho que os estados vão passando por problemas seríssimos de segurança pública, é a Bahia e o Rio de Janeiro. Aí não tem dúvida, né? A Polícia Civil, as polícias estão perdendo. A Bahia ficou com um perfil muito parecido do Rio, né? Muito, muito parecido. E, virou uma guerra urbana e, sem sombra de dúvida, a segurança pública tem perdido a guerra para o crime organizado nesses dois estados. Então lá, em qualquer momento pode chegar nos outros estados. A gente de Sergipe, que tem se destacado, né? Diminuiu os índices de criminalidade, roubo de veículo, crime contra a pessoa, né? Ou seja, os crimes de homicídio, latrocínio, feminicídio, ou seja, um está destacado nacionalmente, mas como hoje está bom, amanhã está ruim. Até porque se não tiver uma política pública efetiva, né, um combate efetivo às organizações criminosas, daqui a pouco chega isso também. Então é preciso que a gente tenha uma reação nacional conjunta, integrada, com cooperação, com participação de todos os estados, inclusive em outras, com a abertura dos seus bancos de dados, com a inteligência que se comunica, com a polícia que se comunica. Você imagina, Narciso, e a gente está ali do lado da Bahia, mas tem uma comunicação muito ruim. A gente tem operações pontuais, certo? De trabalho com cooperação, mas sem sombra de dúvida, se o BBM estiver em Sergipe, a gente não vai ficar sabendo tão rápido, porque as inteligências e as polícias não se comunicam tão bem. E aí a gente, é uma fala que os operadores de segurança pública não gostam que a gente fala. Mas eu tenho uma obrigação enquanto representante nacional e representante dos trabalhadores, e perceba que essas pautas não passam pela valorização do trabalhador. É por isso que a gente tem que ter uma reação muito grande, e inclusive com a nossa participação. Nós somos os atores da ponta, não participamos das discussões. Mas lá no final, o que a gente prega é uma preocupação muito grande, né? Nós temos aí a PEC dos municípios, os municípios estão com um problema de previdência, e no meio do caminho foi colocado um jabuti para que a gente faça uma nova reforma previdenciária. E, graças a Deus, uma atuação das carreiras típicas do Estado, e foi um grande avanço da Lei Orgânica Nacional. Os policiais não perceberam, mas a Lei Orgânica Nacional colocou os policiais civis em um status de servidor público diferenciado, ao lado dos juízes, dos promotores, né, das carreiras típicas do Estado. E foram essas carreiras típicas que conseguiram barrar a nova reforma da Previdência na PEC dos municípios. Meu caro Adriano, para a gente poder encerrar, já agradecendo sua atenção e sua vinda aqui, queria que você fizesse um balanço da sua passagem pela eleição 2024, encerrado o processo, candidatura no MDB, qual é a avaliação que você faz? Narciso, é uma parte que eu fico muito feliz. Minha participação no MDB foi uma participação muito respeitosa. Nós criamos um grupo que está consolidado, fizemos um vereador, o vereador Bairro, muito bem votado. Nós tivemos a delegada Georlise também bem votada, o colega Álvaro Bento. Ali tive 5 ou 6 candidatos que foram bem votados, eu me incluo nisso. Mas foi uma campanha muito bonita. Eu trouxe para o coração uma pauta nova, a pauta da causa animal. Você vê como começou aquele turbilhão de informação. Adriano Bandeira agora quer se valer da causa animal, mas isso tudo porque eu estava sendo liderado pela minha esposa. Aproveito para mandar um abraço, um beijo para quem
te amo, amor, estava sendo liderada por uma mulher, e isso estava incomodando. Eu posso ser liderado por você, Narciso, posso ser liderado pelo governador Fábio Vieira, posso ser liderado pelo secretário de Segurança Pública, João Lóis, mas quando eu disse que era liderado por uma mulher, isso criou um problema muito sério. Eu tenho muito orgulho de ser liderado hoje por Kiki Lima, uma mulher forte, uma mulher que carrega a sua pauta, a sua vida para defender os animais. E eu trouxe isso para o meu coração. E a gente mostrou à sociedade que eu não virei um ativista, mas virei uma pessoa que ama minha esposa e coloquei a segurança pública à disposição da pauta que ela tanto defende. E mostramos isso para o Sergipe. Para Aracaju, a gente precisa trabalhar um pouco mais. Né? A gente mostrou que o nosso mapa de votos permanece no mesmo lugar, um local onde as pessoas votam com muita consciência. A gente não participa de compra de votos, a gente não compra a consciência das pessoas. E essa foi uma eleição que Aracaju percebeu que foi uma eleição morna, uma eleição fria nas ruas, mas com resultados surpreendentes, principalmente passando pelos bolsões de pobreza, onde as pessoas precisam mais dos aparelhos públicos, mas são locais como lá o voto vem para a urna através da compra de votos. A gente lamenta esse tipo de votação, mas fica muito feliz que a gente consolidou os nossos votos, consolidamos a nossa pauta, que volta dia 1º de janeiro para a Assembleia Legislativa, e todos os protetores que abraçaram Adriano Bandeira. Vai ter mais uma vez agora uma deputada estadual e uma pessoa agora da Segurança Pública que vai estar à disposição de todos vocês. Obrigado pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço, e Brasília ficou mais feliz com a sua presença.